Bem-vindos ao podcast do CEFOR, o Centro de Referência em Formação e em Educação à Distância, do Instituto Federal do Espírito Santo. Estamos aqui gravando este podcast durante o 7º CONCEFOR, que é o Congresso Regional de Formação e Educação à Distância. E a gente está com a honra de ter a presença da professora doutora Mary Grace Pereira Andrioli, ela que é doutora, mestre em educação pela USP e pesquisadora na área de tecnologias assistivas e acessibilidade ao currículo e trabalha no IFSP. Muito obrigado, professora, pela presença, viu? Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês no IFES, gosto bastante do trabalho que vocês fazem aqui, o evento também, muito bom, muito bacana. Que bom, obrigado. A gente acabou de ter a palestra dela, então a gente saiu da palestra, veio para cá para o podcast, então tá quentinho tudo que a gente vai conversar aqui, que a professora compartilhou com os participantes, tá? E aí, professora, eu queria primeiro que você compartilhasse um pouco como que é a sua experiência na área de tecnologias assistivas, o que você tem feito, seus trabalhos, só para o pessoal conhecer um pouquinho mais sobre você. Certo. Bom, eu, antes de entrar no IFE, meu mestrado, foi o tema do meu mestrado, né? Eu fiz uma pesquisa no município de São Paulo sobre tecnologia assistiva, de que maneira ela era ou não oferecida aos estudantes naquela época. E depois, em 2014, eu me tornei professora do Instituto Federal e eu estava no doutorado. E aí eu percebi que os institutos federais tinham muita produção nessa área, produção mesmo de recursos de tecnologia assistiva. Então, minha pesquisa de doutorado foi o desenvolvimento de tecnologia assistiva nos institutos federais. E, na época, eu percebi também que eles usavam muito Arduino, tinha muita coisa compartilhada em formato aberto, né? E depois eu tive a oportunidade no IFE de participar da chamada da CETEC, né, que foi uma chamada de pesquisa, extensão tecnológica, onde a gente podia também desenvolver uma pesquisa com estudantes, né, com bolsa para estudantes, para professores, e aí nós desenvolvemos também uma plataforma usando tecnologia assistiva, desenho universal para aprendizagem e tudo mais. E de lá para cá, agora a gente tem avançado pesquisando também como que se dá aí a interação, a IA como tecnologia assistiva, né, a inteligência artificial, e a inteligência artificial também nos dispositivos, em dispositivos semelhantes àqueles que eu pesquisei no doutorado, feitos com Arduino, que hoje tem também se integrado aí aos recursos da inteligência artificial. Maravilha. E aí, me conta pra gente, muita gente às vezes não sabe ainda o que é tecnologia assistiva. Então, explica pra gente brevemente o que é tecnologia assistiva e como ela se integra à inteligência artificial. Certo. Bom, a tecnologia assistiva ela é uma área de conhecimento, né? No Brasil, a nossa definição envolve não só os recursos, é muito comum que seja confundida, né? Ou que seja lembrada só pelos recursos de tecnologia assistiva, pelos dispositivos, isso também, mas também envolve metodologias, práticas, e tudo com o intuito de promover a funcionalidade, né? Então, substituir, poder ampliar algumas funcionalidades, por exemplo, se eu não tenho um movimento... se eu não consigo me locomover andando, uma cadeira de rodas vai me possibilitar que eu ande, né, que eu chegue aos lugares que eu preciso chegar. Então, ela vai envolver a funcionalidade, a autonomia e a independência, né? Então, eu conseguir, com uma cadeira de rodas, por exemplo, um leitor de telas, ele me possibilita que eu leia com autonomia. Eu não preciso de uma pessoa lendo para mim, não preciso do ledor, por exemplo, né? A independência, eu consigo tomar decisões, porque eu uso um recurso com autonomia para fazer as mesmas coisas que as outras pessoas que não precisam da tecnologia assistiva, que ela é pensada para pessoa com deficiência, e isso possibilita que também as pessoas tenham condições de participação, de poder de exercer sua cidadania, né? De participar, de ter uma vida plena, uma vida digna e fazendo as mesmas coisas que as demais, só que de um outro jeito, com o apoio desses recursos, dessa área de conhecimento. Então, e aí com a chegada da inteligência artificial, vem potencializar também essa área de tecnologias assistivas. Isso, em alguns casos, a IA, né, a inteligência artificial generativa, que a gente tem falado um pouco mais, ela pode ser usada como tecnologia assistiva, né, com mais, por exemplo, nós já tínhamos condições de ditar, né, para um dispositivo, por exemplo, eu dito para o celular, por meio de um áudio, e ele escreve um texto, né? Muita gente que não precisa
faz isso. Muitos de nós fazemos, né, para aproveitar essa potencialidade. Para uma pessoa que tem um comprometimento motor, por exemplo, esse é um recurso de tecnologia assistiva, que a gente já tinha esse recurso no celular. Só que hoje, com a inteligência artificial, as falhas que antes ocorriam, por exemplo, às vezes a minha dicção não é compreendida totalmente, né, como nos dispositivos nas plataformas que a gente tinha antes. A IA já tem condições de colocar uma vírgula, de reconhecer uma entonação, de corrigir uma palavra pelo contexto, né, de aprimorar isso e tornar mais fácil. Então, num tempo quase que em tempo real, para que outra pessoa possa ter acesso. Então, esse é um exemplo, mas em vários aspectos ela pode ter uma identificação de padrões, corrigir algumas coisas, agilizar, organizar e integrado a outros recursos que a gente já tinha acesso antes. E os professores que têm interesse em usar essas tecnologias assistivas, mas às vezes se sentem despreparados, intimidados com essa ferramenta, quais são as suas recomendações para que esses professores possam se capacitar ou se familiarizar mesmo com essas tecnologias? Eu acredito que é um conjunto, né? As instituições precisam promover encontros de formação, oficinas, como vocês estão fazendo aqui. Isso é uma forma de trazer esse debate, trazer esse interesse para quem eventualmente, às vezes, nem procurou, né? Mas aí você está falando dos professores que querem, né? Os professores que querem, buscar isso nas suas instituições, se não tiver, buscar, né? Enfim, e também ousar explorar. Hoje a gente tem mais facilidade, então se eu digito no YouTube, eu tenho acesso a vídeos, eu consigo saber o que tem de possibilidade. Se eu digito no próprio Google ou nas plataformas de pesquisa, né, o SciSpace, como eu comentei, que tem essa possibilidade de ver quais pesquisas a gente tem na área. Então dá para fazer um caminho aí exploratório. A outra coisa é identificar pessoas na instituição que conhecem um pouco mais sobre o assunto, e mesmo entre quem conhece, quem busca, sempre tem o que aprender. Então eu acho que outra possibilidade é formar grupos de trocas mesmo, né? Para cada um compartilhar o que sabe, ou buscar esses diferentes caminhos aí de aprendizagem. Como os professores eles podem começar a integrar a inteligência artificial e outras tecnologias assistivas no currículo diário? Certo. O currículo nós já temos, né, como princípio, né, como a gente já entende que eu preciso, para favorecer o acesso ao currículo, para propiciar aprendizagens, desenvolvimento dos estudantes, eu preciso usar estratégias diferenciadas, estratégias pedagógicas, pensando que as turmas são heterogêneas, que os estudantes têm diferentes necessidades. Então, isso já é uma coisa que já faz parte. E é o principal. Então, eu preciso partir de objetivos, né? Todo educador sabe disso, né? A gente precisa ter claro o que a gente quer para aquela turma, e a partir daí eu vou procurar quais recursos são mais adequados. Quando que o que tem de inteligência artificial, né? Então, por exemplo, eu quero trabalhar com produção de texto. Então, eu quero trabalhar com produção de texto com toda a turma. Daí eu tenho um aluno, né, que ele não consegue ler, ele é cego, ele não vai ler no livro didático ou no papel, então eu vou precisar fazer alguma adaptação. Um leitor de telas vai ajudar esse aluno a ter acesso a esse currículo. Depois, na hora de produzir, ele pode usar uma máquina Braille, em algumas situações, ou em outras, eu estou produzindo um post para, sei lá, o Instagram, estamos criando um blog, ou produzindo um livro. Então, ele pode usar, não só ele, né? Os outros também. Mas ele pode usar a IA, ele pode digitar, ele vai usar... O que ele consegue fazer? Ele consegue... Ele fala, né? Ele vai digitar e tal. E aí, quando os alunos vão corrigir os seus textos, todo mundo vai precisar corrigir, o professor vai precisar acompanhar e tudo mais. A IA como tecnologia assistiva também traz essa possibilidade. Então, ele pode submeter esse texto a uma plataforma e usar esse recurso. Só que como estamos falando em aprendizagem, eu não pediria para ele publicar esse texto e pedir para a IA corrigir para ele, né? O que o professor vai fazer com toda a turma, como ele quer trabalhar para que todos se desenvolvam? Ele vai fazer uma primeira rodada onde cada um vai ler o seu próprio texto, vai tentar identificar por si mesmo o que precisa melhorar. Então, registrar as hipóteses
hipóteses, a mesma coisa esse estudante. Depois, usar a IA para ver, agora vamos fazer o seguinte, vamos ver o que a IA lista, né, a IA, sei lá, seja o ChatGPT, o Gemini, né, enfim, o que ele lista aqui de aspectos que precisam ser melhorados? Quais que eu mesma percebi, quais que eu precisei da ajuda da inteligência artificial? Por quê? Para garantir a aprendizagem. E aí o professor precisa usar isso com todos os estudantes, talvez com alguma variação na estratégia, porque o objetivo é esse, é a aprendizagem. E aí até ver como que é no mundo real. A gente não pede, às vezes, para alguém revisar o nosso texto. Hoje a gente também não usa dessa possibilidade com a inteligência artificial. A gente continuar combinando as estratégias de envolver os nossos colegas humanos também nesse processo, porque eles vão observar coisas que a IA também não vai observar, e a gente vai aprender. E também usar a inteligência artificial para isso, né? Entendendo que em todas as situações a decisão final da alteração do texto tem que ser da pessoa, do estudante e do professor, né, de quem está usando esse recurso. Nunca deixar totalmente e aceitar sem saber o que aconteceu ali, qual foi o erro, o que pode ser aprimorado e tudo mais. Eu tenho percebido que muitos professores, né, no congresso que a gente está participando, têm manifestado uma preocupação em relação à IA. Um medo, qual que você acha que realmente precisa haver uma preocupação, ou você é muito mais otimista e vê muito mais possibilidades positivas? Eu vejo assim, primeiro, eu também tive alguns medos, mas é um medo diferente do medo que a gente via as pessoas antes, medo do computador, medo de quebrar, medo de não conseguir usar direito e tal, né? Eu acho que o medo, ele é importante, ele só não pode ser um medo, como Paulo Freire falava, né? Não pode ser aquele medo que paralisa, não deixa que o medo do difícil paralise você. Mas o medo, ele tem lá suas vantagens também, porque ele vai propiciar um olhar mais crítico, um olhar mais atento. Se for para isso, esse medo, ele é relevante. Por outro lado, de fato, tem muitas possibilidades, e mesmo que a gente tivesse só o medo, não temos como escapar de tudo isso, né? Assim, não tem como fugir. Hoje em dia, outro dia eu abri um documento acho que foi no Google Drive, e já perguntava ali se eu queria ajuda da IA. Ou seja, mesmo quem não quiser, ela vai atrás da gente. É como se ela corresse atrás da gente. Mas eu entendo, assim, as minhas preocupações com a IA são preocupações que eu acho que podem virar pontos de observação para a gente. Acho que esse medo tem que ser transformado nisso. Então, por exemplo, tolerância mesmo, porque ela às vezes parece dar uma resposta muito fácil. Então eu preciso, será que quando eu pergunto para alguém, eu também vou entender que as pessoas, nós humanos demoramos um pouco mais, a gente precisa pensar para dar uma boa resposta, né? Você digita lá uma pergunta na IA, ela já dá uma resposta. Se eu achar que assim tá bom, como é que é, né? Eu posso ter uma visão equivocada, inclusive, isso pode trazer outras consequências. Então, a preocupação com os nossos dados, a preocupação da gente ainda não dominar exatamente como é que funciona, qual que é a lógica, no que a gente usa da melhor maneira, do que não usa, preocupação com muitos professores têm preocupação com o próprio trabalho mesmo, o futuro do nosso trabalho, o futuro da nossa área. Então, ter essas preocupações e pensar junto, pensar coletivamente como é que a gente vai lidar com isso, acho que é importante. Mas eu vejo também muitas possibilidades. Eu acho que também fazer essa compensação. Tem muitas possibilidades, pode melhorar o nosso trabalho, pode melhorar a nossa prática, e a minha aposta é que ela aumenta mais a nossa relevância. Nós não deveríamos ter medo de perder o nosso papel. A gente só precisa reafirmar ainda assim o nosso papel para contextos em que há um certo sensacionalismo, de achar que a IA resolve tudo, né? A gente tem um contexto ali no estado de São Paulo onde cogitou-se, né? Vai elaborar material com IA, né? E aí ficou meio que alguns professores preocupados, e o crivo do professor e tal. Isso realmente é uma coisa que não faz sentido, né? Mas do resto, acho que a gente precisa valorizar as possibilidades e usar o nosso medo como ponto de atenção para a gente fazer um bom trabalho, um trabalho crítico, desenvolver a consciência crítica também dos estudantes. Qual que é o papel das escolas e das políticas públicas na promoção do uso de tecnologias assistivas e por consequência, da IA também, mas principalmente das assistivas? Certo. Quando a gente pensa em política pública, a gente precisa muito de fomento, de financiamento de pesquisas, principalmente aqui no Brasil, para que a gente possa desenvolver as nossas pesquisas, os nossos recursos. E os institutos federais, por exemplo, como nós somos uma rede que nós temos vários cursos, várias áreas, a questão da verticalização, quer dizer, a gente tem um contexto muito favorável para isso. Cursos de eletroeletrônica, de de ciência da computação, de engenharia da computação, mecatrônica, várias áreas
nós, pensando ali no desenvolvimento dos recursos. Nós temos também muitos professores, né? Professores licenciados, professores que atuam ali direto na sala de aula, que se deparam com demandas e que têm um conhecimento do que é importante a gente ter em termos de dispositivo. A gente tem o sócio pedagógico, o NAPNE, que vê ali quais são as necessidades dos estudantes. Então, isso foi o que me encantou quando eu conheci o Instituto Federal. Eu conheci primeiro o Instituto Federal do Rio Grande do Sul e num projeto de tecnologia assistiva que eles apresentaram numa feira. E aí eu perguntava, qual que é a sua formação? Aí eles falavam, eu sou mecatrônica, ensino técnico. Eu sou pedagogo. Aí eu falei, nossa, que lugar é esse que tem pedagogo com esse curso técnico de mecatrônica, com outro de ciência da computação, trabalhando junto e desenvolvendo coisas que são incríveis e que se a gente fosse comprar, além de ser muito caro, né, de precisar importar, naquela época, né, 2012, a gente não tem suporte depois para consertar, né, para uma manutenção e tudo mais. Então eu achei isso incrível e a nossa rede favorece muito isso. A gente precisa de editais, né, de fomento e fazer isso articulado aos programas de formação de professores, né, divulgar tudo isso, compartilhar, como muitos IFES fazem, né, produzem ali um acionador, produz um aplicativo, que a gente tem um aplicativo chamado Acalme, se não me engano, do IFRS, e aí está compartilhado lá, quem quiser baixar, quem quiser melhorar. Eu queria melhorar. Pode, né? Então, quer dizer, a gente tem um cenário. Isso pensando na pesquisa. A outra coisa é a formação de professores, os sistemas de ensino, as redes de ensino, oferecer formação para os professores, envolver os professores na discussão, discutir indicadores em relação, diretrizes para uso da inteligência artificial, diretrizes, cuidados, a gente precisa falar sobre isso, mas não imposto. Acho que precisa promover realmente encontros, debates, organizar sistematizações, que nem eu vejo aqui vocês também fazendo isso nos NAPNES, quando fazem os encontros, depois criar um documento, uma sistematização, material para reflexão, que fica ali para a rede. Porque é uma construção. A gente não tem nada pronto, não adianta pegar o que alguém fez em algum lugar e simplesmente querer aplicar sem que todo mundo se aproprie, né? Então a gente precisa pensar em todas essas frentes. E que mensagem você gostaria de deixar para os professores que estão começando a explorar o uso de IA e tecnologias assistivas em suas práticas pedagógicas? Bom, primeira mensagem continuem, né? Já que vocês estão começando, formem grupos, compartilhem com pessoas, né? Assim, que trabalham com você, com pessoas que também se interessam, compartilhem suas práticas exitosas e também suas dúvidas, porque aí você vai descobrir que outras pessoas também têm dúvidas, porque às vezes a gente tem essa sensação, né? Quanto mais a gente resolve estudar um assunto, a gente percebe o quanto falta para aprender. E às vezes isso nos dá uma certa empolgação, que é muito bom, e às vezes não, eu tô muito, nossa, não sei nada, né? Então não pensar assim, pensar que isso, na verdade, quando você começa a conversar, você percebe que os outros também têm dúvidas. E nesses encontros, nessas práticas, nessas trocas, a gente cresce muito. E as outras formas de pesquisa são aquelas que a gente comentou, né? A internet, sabendo fazer bons filtros, né? Olhando também pesquisas. E aí eu só não falei de uma plataforma, tem a FEBRACE, né, que é aquela Feira Brasileira de Ciência e Engenharia, que também tem pesquisas em ciências humanas, que são produções de estudantes do ensino técnico, do ensino médio, às vezes técnico, às vezes não, e nono ano, mas que eu sempre encontrei ali muitas produções interessantes de recursos, com muito potencial ali, principalmente de institutos federais. E nós temos também a SBPC, onde aparece uma série de coisas, fora os outros espaços todos de pesquisa, às vezes também nos encontros, né, nos eventos, congressos de educação especial, aparece muita coisa, e olhar também o que acontece aí no mundo, né, nessa área, olhar essas outras plataformas, mesmo em inglês. Hoje a IA nos possibilita ter acesso, seja em inglês, italiano, qualquer outro idioma, a gente consegue ter acesso traduzido, né, cada vez mais isso tem se aprimorado, então a gente tem aí, né, menos barreiras, né, então isso facilita muito. Maravilha, muito obrigado, viu, professora? Obrigado pelas explicações, acho que foi bem oportuno, principalmente para quem quer conhecer um pouquinho mais de tecnologias assistivas. Então fica aí o convite para também acompanhar a professora. Você tem algum contato, as suas publicações são feitas como que te acha? Eu não sei os links de cabeça, mas eu tenho o LinkedIn, eu tenho o Lattes, Mary Grace Pereira Andreoli, e tenho o Instagram, Mary Andreoli, o que mais? No Instagram eu não ponho muito, mas acho que o LinkedIn e o Lattes mesmo. Meu e-mail também, né?
maryg@ifsp.edu.br. Ótimo. Obrigado, professora. Então fica aqui o convite para vocês. Quero agradecer a participação, por ter assistido o nosso podcast do CEFOR, gravado junto com um congresso regional de formação e educação à distância. Então a gente também convida você para se inscrever no canal, curtir esse vídeo e divulgar para mais pessoas. Um abraço.